Vamos lá, Everton vai participar com a gente também. Everton Felipe, que é Everton Santos, mais conhecido. Vamos iniciar. Olá, amigos, salve, salve, estamos aqui. Olha, um momento especial. A gente trazendo esse novo conteúdo para vocês. E a gente vai bater um papo com um cara que vocês devem conhecer. Já passou por aqui pelo futebol pernambucano, mas já passou por vários outros, já iniciou sua carreira pelo Grêmio Osasco. Se eu estiver errado, pode me corrigir, viu? Mas passou pelo Audax, o Guarani, o Santos, Criciúma, já passou pelo Red Bull também, o São Bento, CRB, Vitória, Joinville. Tem uma carreira extensa no futebol e agora ele é mentor, né? É uma peça importante para os jovens que estão sonhando aí na carreira do futebol, mas tem aí as dificuldades e as barreiras que tem pela frente que a gente conhece no futebol. E esse cara tem um papel importantíssimo nisso. Ele, Everton Páscoa. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo bom, Edivan? Everton, Felipe, Samuel, prazer estar aqui com vocês nessa entrevista, né? Você falou aí, eu tenho um pouco de experiência dentro do futebol, um pouco não, bastante experiência dentro do futebol. Ainda estou atuando, mas eu já pensando nessa transição de carreira, tenho atuado também como mentor de atletas. E qual que é o meu papel hoje? Ajudar o atleta a conscientizar ele a se preparar para um pós-carreira, a se preparar durante a carreira e não tomar algumas decisões precipitadas. Ele saber o que ele está fazendo, que muitas vezes o atleta ele faz as coisas sem pensar, ele nem pensa. E se ele pensasse, ele nem faria. Então, eu trago hoje a consciência para o atleta tomar a melhor decisão para a carreira, para a família. E o bacana de tudo isso é que tenho tido bastante resultado. Estou obtendo bastante resultados, assim, positivos. Bacana, Everton. E para ser mentor, né, naturalmente você traz a experiência própria, né, para mostrar para os jovens, para as pessoas, o quanto você evoluiu. Quais as dificuldades que você viu pela frente, né? O que no início, quais as dificuldades que você teve que passar e que você conseguiu superar? O mentor, o que acontece? Existe uma diferença do mentor e do coach. Às vezes as pessoas elas se confundem, né? Mas existe uma diferença. O coach, ele é especialista em um método. E é um método que dá certo. Só que ele é especialista num método. O mentor, ele é especialista em algo. Eu sou, com a minha experiência que eu trago, com a minha bagagem, eu me especializei dentro do futebol. E aí eu peguei profissionalmente, são 18 anos profissionalmente. Fora 6 anos de base e anos de escolinha. E durante 5 anos da minha carreira, dos últimos 5 anos, eu tenho estudado dia e noite sem parar sobre inteligência emocional, sobre comportamento humano, sobre o subconsciente. Então, eu trago o lado teórico com a minha experiência na prática, e aí eu consigo criar algo para o atleta que, né, ele consegue ter resultados. Aí você tem falado das minhas dificuldades que eu passei, foi eu me considero privilegiado porque eu sempre tive o apoio dos pais, então isso ajuda bastante. Beleza. Mas eu tinha dificuldade financeira, essa acho que foi a maior dificuldade que eu passei, porque realmente eu não tinha condição para ir treinar muitas vezes, então eu tinha que fazer o quê? Tinha que pedir carona, tinha que meu pai deixava de pagar uma conta de água, uma conta de luz, para dar o dinheiro para mim ir treinar. Então, eu tive essa dificuldade financeira. Eu não vou falar que eu tive dificuldade de eu não tinha empresário, que eu não tinha empresário.
eu fui ter empresário, rapaz, depois dos 24 anos, para você ter uma noção. Eu cheguei no Santos sem empresário. Então, às vezes, o atleta fala assim, cara, eu não tenho empresário, então por isso que eu não consigo virar. Falar, beleza, eu cheguei na época no melhor time do Brasil, porque o Santos era o Santos do Neymar, sem empresário. E aí? Qual é a desculpa? Então, é o que eu falo, às vezes o atleta, ele acha uma justificativa, né? Ele acha um motivo para justificar a falta de sucesso dele na carreira. Às vezes pode ser verdade, pode, mas e aí? Qual é a solução? Se é tão bom assim, por que você não já disputou uns 4, 5 campeonatos e não conseguiu despertar um interesse de um empresário? Será que o culpado de você não conseguir ser um atleta profissional é a falta de empresário? Porque pode ter certeza. Vamos dar um exemplo. Se um jogador ele é acima da média, se ele jogar uns 4 campeonatos, será que ele não vai despertar o interesse de um empresário? Então, às vezes, o jogador ele precisa rever qual é a desculpa que ele está dando. Bacana. E tem uma carreira muito boa, né? Mas para chegar até onde chegou, passou por várias situações. Eu acho que é isso que os jovens precisam tomar bastante cuidado, né? Não deixar se abalar, não é isso, Everton? O jovem ele não pode se abalar, não pode entregar. Às vezes ele fica muito focado na circunstância e ele esquece de olhar para frente. Ele só vê aquele momento ali difícil. Ele nem procura uma solução, ele só foca na dificuldade. Uhum. E aí, isso acaba desestimulando o atleta acaba desistindo no meio do caminho, e é muitos atletas que passam por isso. Dificuldades superadas, e daí quais as mudanças que você notou durante esses passos na sua preparação desde o início de sua carreira? Eu notei durante minha carreira que eu precisava focar mais. Vou dar um exemplo. Sabe aquela coisa de menino? Às vezes o cara começa a dormir tarde, aí tem que acordar cedo, e aí você não consegue recuperar tão bem para o treino seguinte, aí o seu reflexo ele está abaixo, e aí você começa a pensar, você começa a ver, cara, eu preciso descansar melhor. Questão de alimentação, você come qualquer coisa, e aí às vezes falta, você acaba se machucando, aí você fala, cara, preciso me alimentar melhor. Aí você vê que para você jogar no alto nível, você tem que treinar com intensidade, você tem que treinar focado, porque você fala, cara, eu não vou chegar. Então tem todas essas dificuldades que você precisa superar e ter a consciência que você precisa melhorar, porque senão você não consegue pagar o preço. Bacana. Então, deixa eu chamar também para participar dessa conversa o seu xará, o Everton Santos. Everton, vem com a gente. Muito boa noite, Everton Páscoa, Boa né? noite. A gente veio da mentoria, né? Achei muito bacana, muito importante tudo que você falou aos jovens. E durante a mentoria você deixa o espaço aberto para perguntas, né, dos jovens. E aquilo eu achei interessante porque a gente vê todas essas dúvidas, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi esse medo, né, do não, né, da negação, de um medo de ser rejeitado, ter o sonho rejeitado por algum time, né, em alguma peneira, ou até mesmo essas críticas, né? Então, o que você pode passar aí para a gente sobre a questão de crítica, né? Como um jogador, né, ou no caso um jovem que está lutando ainda para ser um jogador profissional, como ele pode não se abalar com as críticas? Everton Felipe, essa pergunta é interessante e ela é tão. E eu respondo ela
E eu respondo ela com frequência que eu criei um e-book em cima disso. Se chama O Fim do Medo, esse e-book. É porque eu não vendo ele na página do Everton Clássico. Eu tenho uma página que se chama Vencer Jogador, que é apenas para atletas que querem ser jogador profissional. Ela está no Instagram. E o e-book se chama O Fim do Medo. E a crítica é um dos maiores medos do atleta. E o que eu falo para esses atletas que sentem medo? Para eles se prepararem com todas as forças que eles puderem, com todos, se preparar da melhor forma. Vamos lá. Se alimente bem, descanse bem e treine dando o seu melhor. Busque estar bem mentalmente, e se você conseguir conquistar esses 4 pilares, pode ter certeza que você vai estar no seu melhor. Você estando no seu melhor, você fica muito mais propício, as suas chances aumentam muito de você conquistar os seus sonhos. Porque um exemplo, às vezes eu converso com um menino e ele fala, cara, eu tô meio travado, eu vou fazer um teste. Eu falo, você tá bem alimentado? Tô. Você tá bem hidratado? Tô. Você tá bem descansado? Tô. Você tá bem treinado? Tô. Você tá bem mentalmente? Você tá na sua melhor forma? Ele tá? Estou. Falei, então, e o que pode dar de errado? Se você tá no seu melhor. Ah, vou tomar um não. Cara, um não faz parte da vida. Agora vai lá e faça acontecer. Faça acontecer, dê o seu melhor. Vai lá pelo seu sonho, fala, ó, bate no peito e fala assim, cara, eu cheguei aqui, eu vou fazer diferença. É isso que eu falo para os meninos. Se você estiver com essa mentalidade, fica muito mais fácil de você conquistar o seu sonho. Então, é você enfrentar o seu medo, estando capacitado para isso. Está capacitado? Estou. Agora vai lá e enfrenta, batendo no peito. Só que o que eu estou falando para você aqui é teoria. Só que vai chegar amanhã na hora do teste, aí você vai escolher, ou você vai para cima, ou você vai correr. Ou você vai para cima do seu medo, ou você vai, ó, amarelar. A escolha está a escolha está com você. O que você vai escolher? Aí é o cara que tem que fazer por onde? Que a gente vai falar da teoria, mas na prática, aí é aquela coisa, quem pode mais? Então a gente trabalha lado teórico, ó, faz isso, faz aquilo. Quando estiver com medo, se estiver um pouco nervoso, durante o treino, durante a avaliação, respira fundo, solta, vai trotando ali, respira fundo, solta. Isso vai fazer você pensar mais no jogo. Porque às vezes o atleta fica todo apavorado, que ele nem respira, ele nem pensa o jogo, ele só faz, no automático. E aí fica muito mais suscetível ao erro. Mas, o que eu falo para o atleta? Cara, confia em você. Dê o seu melhor. Se prepare da melhor forma e vai para cima. Everton, você passou por muitos clubes, né? Iniciou, né? Teve uma preparação boa, e aí você chegou num ponto onde jogou ao lado do talentosíssimo Neymar. Né? Só isso, basicamente, jogou ao lado ao Neymar. A perna treme um pouco ou não? E a dica que você dá? Porque muitos jovens têm um sonho de jogar ao lado de um grande craque, de um grande ídolo, aquele ídolo que ele é fã, bastante fã, como Messi, o Cristiano Ronaldo. Hoje, atualmente, tem o Mbappé, tem o Haaland, mas quando chega no momento, né, um jovem chega a esse nível, né, que é muito bacana, dá um certo medo, uma certa angústia, né, por estar jogando ao lado desses craques, né, grandes craques renomados. Qual a dica que você dá para quando esse momento chegar? Porque tem que ter uma certa preparação psicológica aí, né?
Tem. Bacana. Quando eu joguei com o Neymar, eu estava com 23 anos. E isso vai muito da. Vou dar um exemplo: o Endrick. Hoje ele tem 17 anos, ele estava jogando contra o Messi, ontem na seleção. Ele tem 17 anos e ele estava tá jogando é titular do Palmeiras. Mas por que que ele joga? Porque ele não está nem aí para a idade dele. Ele não está nem aí contra quem ele está jogando. Ele sabe do potencial dele, ele sabe da capacidade dele. E aí ele vai lá e faz o que precisa ser feito. E o que que acontece com a maioria dos atletas? Eles vão jogar contra o Neymar, vai jogar contra um jogador consagrado, aí fica, admirado. E aí esquece das qualidades que ele tem. E aí só foca na qualidade do adversário. E aí o que que acontece? As pernas tremem. Agora pega esse mesmo jogador, esse mesmo atleta, e fala assim, cara, se ele é mais rápido, eu sou mais forte. Deixa ele vir ciscar que eu vou dar uma chegada nele. Eu quero ver ele vir de novo. Ah, se ele é mais forte, eu sou mais rápido. Então é você saber, você se conhecer e você falar assim, cara, eu tenho isso, ele tem aquilo, mas eu tenho isso. Então vamos ver quem pode mais. E aí você fala, cara, é simples, é simples. Só que muitos atletas eles não têm essa, eles não acreditam nele dessa forma, entendeu? E que se o atleta ele acreditar nele dessa forma, pode ter certeza que ele vai atropelar. Vou falar aqui para vocês. O zagueiro agora do Botafogo, esqueci o nome dele, fugiu, que jogou no esporte, está no Botafogo agora, Adrielson. o Adrielson. Quando eu estava lá no esporte, ele estava acabando de subir para o profissional. Ele estava subindo para o profissional. Eu falei, e eu lá no esporte na época, ele estava com 16, 17 anos. Eu falei, esse moleque vai chegar na seleção brasileira. Ele era a sexta opção na época, quinta opção. Eu falei, esse moleque vai chegar na seleção brasileira. Por que que eu falei isso? Além de ele ser bom, acima da média, ele tinha uma personalidade acima. Ele não estava nem aí se estava marcando o Diego Souza, ele não estava nem aí se estava marcando o André, o Hernani Brocador. Se tivesse que chegar nesses caras, ele chegava. Se tivesse que atropelar esses caras, ele atropelava. Eu falei, cara, um moleque dessa idade, com essa personalidade, ainda com essa qualidade, vai chegar na seleção. Passaram-se aí uns 8 anos, mais ou menos, e ele chegou. E aí ele saiu do esporte, acho que ele ainda foi lá para a Arábia, para esses mundos aí. Eu falei, caramba, velho, o cara com tanta capacidade foi lá para a Arábia. Eu sei que ele tem o nível de chegar na seleção, mas agora foi para a Arábia, não sei. Só que aí ele volta para o Brasil e consegue se destacar e vai para a seleção. Mas por quê? É isso que eu te falei. Ele não estava nem aí para os outros, para Neymar, ele não estava nem aí. Estou dando um exemplo. Ele não estava nem aí para Diego Souza, não estava nem aí. Ele estava aí apenas para o futebol dele. Ele, vou fazer o que precisa ser feito. É para atropelar esses caras? Vou atropelar. Bacana. É importante trazer isso porque acontece da perna tremer, porque é um grande craque, mas não pode deixar se abalar por isso, né? Quais as dicas que você daria para os jovens que buscam uma oportunidade no profissional? Tem um ponto importante que você passou, ouviu alguém passar, que, bom, se ele fizesse assim diferente, poderia ter um melhor momento, algum ponto específico para alguém chegar no profissional? Não existe fórmula mágica, primeiramente, né? Não existe fórmula mágica, mas você pode buscar algumas coisas. Primeiro, você precisa ter qualidade. Primeiro, você precisa ter qualidade. Depois, você precisa buscar contatos. Antes do contato, você precisa estar jogando. Você precisa estar jogando. Qualidade e estar jogando. Porque quando você está jogando, você está na vitrine. Dentro dessa vitrine, você busca contatos.
esses contatos, eles que vão te levar para você, para oportunidades. E quando você chegar nessas oportunidades, quando conquistar essa oportunidade, aí você precisa fazer acontecer. Então, qualidade, jogar bola, estar no centro, sempre jogando campeonatos e buscar contatos. Com essas 3 coisas aqui, você vai conseguir chegar, pelo menos, a ter oportunidade. Bom, queria agradecer muito o Everton Páscoa, está aqui também com a gente Jean Lima, que faz parte da equipe Camaradas da Bola, está aqui com a gente, e é muito importante trazer, primeiro, é uma satisfação enorme conversar com você. Eu trabalho no meio dos esportes aqui de Pernambuco, e para encerrar, eu queria fazer uma... Eu não gosto muito de polêmica. Dizem que todo jornalista é polêmico, gosta de polêmica. Eu não gosto muito, mas eu vou ter que provocar aqui uma coisa para finalizar. Qual foi o melhor clube que você jogou, que você se sentiu bem? Náutico ou Sport? Rapaz, não é nem polêmica, mas assim, eu fiquei 4 meses no Náutico, né? E o Náutico estava passando um momento muito difícil. Recebi fiquei 3 sem receber. Então não tem nem o que falar. No Sport joguei Série A, Sul-Americana, fomos campeões da Copa do Nordeste, campeão estadual. Então não tem nem o que falar, né? É uma diferença grande, né, Everton? Everton, Assim, mas queria ter... eu me sinto privilegiado de ter jogado nos 2 clubes. Nos 2 clubes. Coisa Faltou fechar boa. com chave de ouro no Santinha, para fechar o trio de ferro, mas vai ficar para outra hora. Inclusive, cheguei até a receber convite para voltar, ir para o Santa, mas não deu certo. Mas são 3 times, agora o Retrô chegando aí, com força, né? Mas 3 times com tradição e vem um Retrô aí para também fortalecer o futebol pernambucano. Everton, a gente te agradece bastante por dar esse momento aqui com a gente, depois da mentoria com a garotada, e a gente espera aqui no Recife, em alguma outra oportunidade, para a gente bater mais um papo muito bacana. Valeu demais, Everton. Tamo junto, Edvan, Samuel, Everton, Xará, Jean, um grande abraço, prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Satisfação, quando precisar é só me dar um toque. É isso, esse foi Everton Páscoa, e a gente volta logo, logo com mais entrevistas aqui na página dos Camaradas da Bola e também do Viva Camaragibe. Um grande abraço.